importância de uma vida cheia do Espírito Santo. Repita comigo: a importância de uma vida cheia do Espírito Santo. Por que é importante viver uma vida cheia do Espírito Santo? É isso que nós vamos aprender hoje à luz da palavra de Deus. Então, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18 diz: olha, não se embriaguem com o vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Em outra tradução diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? Por que Paulo está dizendo isso, escrevendo aos Efésios, né? E nesse texto ele vai nos ensinar sobre o poder de viver pelo Espírito, porque eu acho que uma das artes mais poderosas na vida de um ser humano é quando ele começa a viver pelo Espírito de Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: todos aqueles que são controlados, dominados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, como que se discerne alguém que é de fato filho de Deus? É alguém que é controlado pelo Espírito de Deus. Então, alguém que é controlado pela carne ainda é filho da carne. Alguém que é controlado pelas suas atitudes ainda é filho das suas atitudes. Mas aquela pessoa que é controlada pelo Espírito de Deus, esta pessoa é filho de Deus. Então o desejo de Deus para a sua igreja é que nós não sejamos controlados pela nossa carne, pelos desejos do mundo, mas controlados pelo Espírito de Deus, porque viver pelo poder do Espírito de Deus nos capacita a viver coisas maiores do que nós estamos vivendo, nos capacita a viver coisas maiores do que nós temos a expectativa de viver. Diga graças a Deus. Então preste atenção: se você hoje deseja viver algo sobrenatural de Deus, eu posso atestar que pela palavra, se você viver pelo Espírito, você vai viver além das suas expectativas, porque Deus tem para nós sempre mais do que pedimos, sempre mais do que desejamos, sempre mais do que almejamos. Senhor, eu quero um casamento bom. É o desejo de Deus que não seja bom, mas que seja excelente. Senhor, eu quero andar no fluir do Espírito. É o desejo de Deus que você não apenas flua no Espírito na igreja, mas que seja controlado pelo Espírito de Deus em toda a maneira de viver. Amém? Então Paulo vai explicar para a igreja de Éfeso que os irmãos devem ser cuidadosos. Digam comigo: cuidadosos no modo de vida. Ele vai dizer: olha, não vivam de qualquer jeito, vivam com cuidado, não vivam como pessoas loucas, não vivam como pessoas imprudentes, mas vivam como sábios. Olha que sabedoria poderosa do apóstolo Paulo, dizer a uma igreja 2000 anos atrás: prestem atenção, não hajam como agem os loucos, não hajam como agem os imprudentes, mas hajam de maneira sábia. Se está todo mundo gritando, seja você controlado. Se está todo mundo descontrolado, seja você aquele que vai pensar antes de falar. Se está todo mundo indo para o erro, seja você aquele que não vai. Se está todo mundo descendo a ladeira para o inferno redondo, seja você aquele que vai ser chamado de quadrado. Seja você aquele que vai ser chamado de antiquado. Seja você aquele que diz: você vive na igreja, você vive indo para os cultos e a sua vida não muda. Seja você aquele que tem a resposta afiada na ponta da língua: eu não estou na igreja pelo que Jesus pode me dar, eu estou lá pelo que Ele já me deu. Ele me deu a vida eterna, Ele escreveu meu nome no livro da vida, Ele me deu a salvação, Ele me deu seu filho. Então, se eu não tiver uma casa própria, eu já tenho uma casa no céu. Se eu não tiver um carro na terra, eu já tenho tudo na glória. Se eu não for realizado na terra, eu já estou realizado em Jesus. Então ele está dizendo: não pense como eles, aproveitem ao máximo todas as oportunidades dos dias maus. Olha a preocupação de Paulo, há 2000 anos atrás. Ele está dizendo: os dias são maus, mas aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor.
Quantas vezes nós agimos por conta própria? Agimos com o impulso do nosso coração, falamos o que não deveríamos falar, liberamos palavras que não deveriam ser liberadas, agimos de maneira que não deveríamos agir. Então ele está dizendo: pense antes de você falar, não se embriague com o vinho, porque o vinho ele leva ao descontrole, aleluia, mas ao invés disso sejam cheios do Espírito Santo. E no versículo 19 ele começa a dizer como é ser cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Pastor, como ser cheio do Espírito? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. O que sai da nossa boca durante o nosso dia? Qual é o nosso cântico? Qual é a nossa expressão de adoração a Deus? Então, geralmente murmuramos durante todos os dias, olhamos para a louça e dizemos: meu Deus, a pia está cheia de louça toda hora, que loucura esta casa. E se você olhar para aquela louça, mesmo que você não goste de lavar, como eu não gosto, você vai olhar e vai dizer: a pia está cheia de louça. Mas isso significa algo poderoso. Deus colocou comida no nosso armário, a panela está cheia, é por isso que tem louça para lavar. Então vamos glorificar ao Senhor. Então alguém cheio do Espírito Santo, uma geração que ora vive marcada pela informação, mas carente da transformação, pessoas que conhecem a Bíblia, frequentam cultos e até servem na igreja, mas vivem sem vigor espiritual, vivem sem força. E o que Deus deseja de nós é que nós sejamos cheios do seu Espírito, cheios da sua graça, porque a vida com Deus não pode ser sustentada pelo esforço humano. A vida com Deus é sustentada pelo Espírito de Deus. Você pode ler a Bíblia e não ter o Espírito Santo, você pode fazer teologia e não ter o Espírito Santo, mas você pode ser alguém simples, alguém que não tem estudo nenhum, alguém até totalmente ou semi-analfabeto, mas alguém que tem tempo com Deus diariamente, que ora, que busca, que jejua, e é ali que a presença de Deus estará. Então escutem uma coisa muito poderosa. Por que é importante ter uma vida cheia do Espírito Santo? Porque uma vida sem o Espírito Santo é uma vida sem força. E você pode dizer: pastor, eu estou sem força, eu estou fraco. E eu te faço uma pergunta hoje: você tem o Espírito Santo de verdade em você? O Espírito Santo está fluindo em todas as áreas da sua vida, porque uma vida sem o Espírito é uma vida apática, é uma vida sem graça e sem alegria. Olha o que a palavra de Deus diz em Zacarias capítulo 4 e versículo 6. Ela diz que a obra de Deus ela não acontece pela capacidade dos homens, mas pelo Espírito de Deus. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que eu posso possuir talentos, que eu posso ter organização, que eu posso estar com as minhas mãos cheias de recurso, mas somente o Espírito de Deus produz vida e conversão. Você pode fazer os planos, você pode anotar na sua cama, mas olha o que a palavra de Deus ela diz: muitos são os planos do homem, mas a resposta vem da boca de Deus, aleluia. Então, para Deus responder você, os seus planos precisam estar alinhados à vontade de Deus. Amém. Então geralmente nós oramos tudo menos a vontade de Deus. Oramos para Deus fazer tudo o que nós queremos, mas quando é que nós vamos orar para que Deus faça o que Ele quer na nossa vida? E você sabe por que a gente não ora assim? Porque geralmente a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Nós ouvimos glória a Deus? Talvez você queria ser algo que hoje você não é, e Deus não permitiu que você fosse. Talvez você queria estar em um lugar que não é o lugar que você está hoje. Talvez você sonhou com um casamento que não é o casamento que você tem, não é o emprego que você tem, a realidade que você tem, mas Deus permitiu você viver o que você está vivendo hoje, porque o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Porque quando você é forte o tempo todo, e quando você tem tudo o que você quer, você se gloria no seu braço, você se gloria na sua força. Sabe aquela pessoa que tem tudo, pastor? E aí você diz: dependa de Deus, faça as coisas de Deus, porque Deus vai fazer. E pessoas arrogantes olham e dizem: se eu não levantar cedo, será que Deus vai fazer por mim? Não vai eu acordar cedo não, para ver se as coisas não acontecem. E aí eu pergunto para essas pessoas: se Deus não te der saúde, você não levanta cedo. Se Deus não te der graça, você não sai nem da cama. Então todas as coisas são presente de Deus na nossa vida. Talvez você não esteja vivendo o melhor que você queria agora, mas você está vivendo o que Deus permitiu para ti
vontade de Deus, ela revela o nosso coração. Senhor, não é isso que eu queria, mas eu vou te glorificar. Não é aqui que eu gostaria de estar, Senhor, mas eu vou glorificar o teu nome. Então, glória a Deus. É importante ser cheio do Espírito Santo para que eu possa de confiar nas minhas habilidades e comece a depender diariamente de Deus. Então todos os dias, quando você se levantar, você precisa declarar: Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo da Tua graça, eu dependo da Tua misericórdia. Senhor, a minha família depende de Ti, o meu trabalho depende de Ti, Senhor, a minha saúde depende de Ti, Senhor. Começamos a declarar a nossa dependência de Deus todos os dias, e à medida que dependemos de Deus, à medida que declaramos a nossa dependência, mais de nós vai sendo esvaziado, mais de nós vai sendo tirado, e a presença de Deus vai sendo derramada na nossa vida. A presença de Deus nos enche de uma maneira que passamos a ser controlados por Ele. Amém? Amém. Sabe quando você tem um copo com sujeira e você joga água nesse copo com sujeira? A sujeira que está no fundo do copo, ela começa a sair. E quanto mais água é derramada no copo, mais a sujeira transborda até chegar. Façam isso em casa. Joguem pó de café no copo e comecem a jogar água. A água vai subindo, o pó de café vai transbordando, até que todo o pó vai embora e a água do copo fica cristalina outra vez, porque não há mais sujeira. O que Deus está dizendo? Tem muita sujeira aí dentro, que a água da vida precisa entrar, e quanto mais água da vida entrar, mais sujeira vai embora. Talvez o nosso coração esteja sujo ainda, mas o Espírito de Deus, Ele é como água, Ele está sendo derramado essa noite, dizendo: eu sou capaz de limpar essa sujeira, eu sou capaz de tirar esses pensamentos impuros que você ainda não conseguiu se libertar. Senhor, eu penso no pecado, eu olho para o pecado, mas hoje o Senhor está dizendo: se você se encher do Espírito, você vai começar a trocar o pecado pela glória, vai começar a trocar os maus hábitos pela presença do Senhor. E não há nada melhor do que ser cheio do Espírito Santo. Não há nada melhor do que lavar uma boa louça falando em línguas. Não há nada melhor do que lavar um banheiro glorificando ao Senhor e trabalhar dizendo: Senhor, eu estou indo, eu ganho um pouco, mas se o Senhor está comigo, vai fazer a diferença. Deus quer que nós aprendamos a ser cheios dele. Alguém vai olhar para nós na empresa e dizer: esse cara é o que mais ganha, porque ele vive feliz, ele vive sorrindo. Não, esse cara não é o que mais ganha. Esse cara, Rafael, é o cara que mais ganhou. Ele ganhou a sua salvação. E brinde, ele ainda anda com Deus todos os dias. Você parou para pensar nisso? Amém. Glória a Deus. É um absurdo essa revelação. Enquanto as pessoas estão perguntando quem é Deus, nós andamos com Ele todos os dias. Ele habita dentro de nós. A sua presença nos constrange. Então, dependa de Deus todos os dias. Diga: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem a Tua presença. Porque quando declaramos essas coisas, o céu se alegra. Hoje os homens estão tão cheios de si mesmos. Os homens hoje estão tão cheios da sua glória, tão cheios da tua soberba, tão cheios da sua arrogância, que não há mais espaço para Deus. Mas o Senhor, Ele quer nos quebrar. Ele quer nos quebrar. Ele quer arrancar coisas que ainda nos prendem a esta terra. Nós ainda gostamos muito da nossa casa. Nós ainda gostamos muito do nosso carro. Nós ainda gostamos muito das nossas roupas. Nós ainda gostamos muito dos nossos sapatos. Mas quando o nosso apego for o Senhor, quando o nosso apego for a sua glória, a nossa vida será transformada. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era o homem que mais tinha camelos. Jó era o homem que mais tinha ovelhas. Jó era o homem que mais tinha vacas. Jó tinha uma família perfeita. Jó era o homem que mais tinha casa. Jó era um dos homens mais sábios daquele momento. E um dia Deus tirou tudo de Jó. A mulher de Jó olhou para ele e disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquela mulher não tinha entendido que Jó tinha perdido coisas, mas não tinha
perdido o Senhor, e quem tem Deus tem tudo, mesmo que não tenha nada aos olhos dos homens. Ele olha para sua esposa e diz: você está falando como uma louca, porque quando eu tinha, você estava feliz com Deus, agora que eu não tenho nada, você está chateada. Ela diz: mulher, você está falando como uma louca. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque eu sei, aleluia. Jó não disse eu vou saber, quem sabe um dia verei. Ele diz: eu sei, doente, leproso, sem nada, eu ainda sei que o meu Redentor vive para sempre. Quando os problemas vierem, Deus espera que você diga: eu sei, o Senhor ainda vive e não perdeu o controle da minha vida. Não importa o que nós estejamos passando, o controle ainda está na mão de Deus. Porque nós não somos controlados pelas coisas, nós somos controlados pelo Espírito. Então o apóstolo Paulo, em sua sabedoria, ele começa a dizer assim: eu digo isso não por necessidade, mas eu aprendi a me contentar com o que tenho. Olha o que Paulo está dizendo, pastor Mike: eu sei ter muito, mas eu sei ter pouco. Eu sei ter roupas e sei não ter. Paulo está dizendo: eu sei comer uma boa picanha, mas eu também sei comer só chuchu. Só chuchu. Porque eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Amém, Pai. Então esse versículo que diz eu posso todas as coisas, não é que você pode tudo, no sentido de poder pegar tudo de bom, mas eu posso, inclusive, nos momentos de maior dor, glorificar. Amém, Jesus. Sabe onde Paulo escreve em Filipenses? Vocês que são estudiosos, alguém tem uma dica? Onde que Paulo escreve esta carta? Na prisão? Quem mais? Onde? Rafael, você que é um estudioso, onde que Paulo escreve essa carta? Onde ele está? Na cadeia. E às vezes Paulo ficava, não era na área VIP da cadeia, da Polícia Federal, da televisão. Às vezes Paulo ficava na prisão interior. E o que é a prisão interior, pastor? Presta atenção. No Império Romano, quando você era preso, a cadeia ela tinha 2 andares, solo e subsolo. Então quem estava em cima defecava e urinava no andar embaixo. E às vezes Paulo estava embaixo. O apóstolo Paulo. Eu não sei se vocês entendem o que Deus está falando. Xixi caindo e fezes caindo. E ele escrevendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é ser crente. Isso é servir a Deus. Eu estou preso no físico, mas a minha alma está longe. Eu posso ver Deus, eu posso ver o Senhor. Eles me trancaram na cadeia. Eu não posso ir na igreja de Colossos, eu não posso ir abraçar os meus irmãos, mas eu recebo a visita do meu Senhor todos os dias nesse casa ali. Você não precisa ter dinheiro para sorrir, você não precisa de posses para adorar, porque você já tem a presença do Deus de Abraão, Isaac e Jacó na sua vida. E no pior momento que você tiver, Ele está lá. Talvez o seu amigo não vai na sua casa comer chuchu, mas o Senhor está lá quando você está comendo chuchu. Aleluia. Talvez você não tenha coragem de levar uma visita quando não tem mistura em casa, mas o Senhor está lá com você. E o que Ele espera? Que você agradeça. Senhor, obrigado, hoje não temos carne, mas temos arroz, e tem gente que não tem arroz. Então obrigado, Espírito Santo. E aí Jesus olha para essas pessoas e Ele diz: você está sendo fiel no pouco? Você está sendo fiel no pouco? Você não está murmurando? Então se prepara, porque é sobre o muito que eu te colocar. Deus não abençoa, olha para quem está no seu lado, Deus não abençoa soberbos, Deus abençoa humildes. E quando eu falo de soberba e de humildade, eu não falo do que você tem ou do que você não tem, eu falo de coração. Alguém aqui já teve o privilégio de trabalhar ou conversar ou estar com alguém rico, mas rico de verdade? Quem já viu um rico de verdade?
Um pobre que comprou um carro em 60 vezes, ele para de falar com os vizinhos. Ele compra um Fusca e parece que está numa BMW. Ele passa no barro só para ver o barro sujar os outros. Se alguém entra no carro dele, ele fica, cuidado com os meus carpetes. Mas você já viu um rico de verdade? Até a roupa dele não é barata, mas é simples. O carro dele, você entra. Ele conversa. Escute. E ele está dentro de uma BMW, evangelista Rodolfo, numa simplicidade, como se estivesse dentro de um Fusca. Do que eu estou falando esta noite? De coração. Deus pode dar o seu sonho hoje, mas o seu coração não pode mudar. É por isso que não recebemos, porque tudo que queremos é para mostrar para os outros. Tudo que queremos é para ser melhor que os outros, mas quando tudo que queremos, tudo que nós quisermos for para glorificar a Deus e servir os outros, o nosso coração está preparado. Então, eu sempre digo que Deus nos abençoará. Deus nos abençoará quando nós estivermos dentro de uma BMW com o coração de Fusca. Então Paulo está na recâmara interior, recebendo fezes e urina, mas escrevendo para a igreja: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau! Glória a Deus. Você se desviaria, sim ou não? Imagina se você for preso agora injustamente, sendo maltratado, você vai dizer: que Deus é esse? E Paulo vai dizer: como é bom estar preso. Às vezes, Rafael, ele levava as surras, e ao invés de reclamar, ele dizia: que alegria, porque agora eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho, e nós queremos só coisa boa. Então, viver no Espírito produz santidade. Andar no Espírito é o caminho para vencer a carne, porque o Espírito transforma o caráter. O Espírito gera arrependimento, humildade, obediência, porque a verdadeira espiritualidade sempre produz uma vida santa. Maria Madalena, uma mulher adúltera, quando encontra Jesus, tem sua vida mudada. Alguém que era prostituta, agora não é mais prostituta, é alguém que trabalha ativamente no ministério de Jesus. E quando Jesus morre e ressuscita, para quem que ele se apresenta primeiro? Fala para quem está do seu lado, Jesus. Fala para quem está do seu lado assim: Jesus ama a gente ruim. Jesus ama a gente que não presta. Pode falar. Fala para quem está do seu lado assim: não prestava. É poderoso, não é? É poderoso, não é? Você se salvaria, pelo amor de Deus? Você se salvaria? Você que vive pedindo chance para os outros, você conhecendo o seu interior, você se daria uma chance? Eu quero ser mais profundo. Você confiaria em você? Eu não. Mas o Evangelho, o poder do Espírito, nos leva a uma santidade genuína e nos torna mais parecidos com Jesus. Porque a partir do momento que parecemos mais com Jesus e somos cheios do seu Espírito e passamos a viver uma vida santa, o poder do Espírito nos torna uma pessoa ousada. Diga ousada. Diga ousada. Eu sou uma pessoa que eu prego no domingo e me esforço para viver na segunda. O que eu fiz hoje pela igreja e para a igreja, na presença dos dois pastores, foi um ato de fé, sem condição, mas baseado no Evangelho que eu prego. Porque se o Senhor não patrocinar o reino dele, ninguém vai patrocinar. Ele patrocina o reino dele, é interesse dele. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos ousadia. Diga ousadia. Diga ousadia. Os discípulos
Quando Jesus morreu, eles se esconderam. Cada um se escondeu da maneira que pôde. Alguns, obviamente, tristes. Outros, com medo de serem presos e terem a mesma sentença que Jesus. Eles se esconderam. Dois discípulos estavam andando no caminho de Emaús, falando: nossa, você viu? Mataram o nosso Senhor. Outros estão escondidos. Pedro voltou a pescar. Cada um voltou a viver a sua vida. Mas a Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 3, capítulo 4, versículo 31, que aconteceu uma coisa muito doida com os discípulos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, Atos, capítulo 4, 31. Depois dessa oração, no lugar que estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e pregavam, e pregavam, e pregavam, e pregavam. Há 10 minutos atrás eles estão com medo, eles estão escondidos, eles estão com medo de alguém pegar e de os matar. Mas depois dessa oração, o lugar que estavam reunidos tremeu. Aleluia! Existe alguém que ainda vai orar? Tem alguém que ainda vai orar? Porque o lugar vai tremer. E quando o lugar tremer, seremos cheios do seu Espírito e vamos começar a pregar corajosamente o Evangelho. Talvez você precise orar para receber ousadia. Temos tanta ousadia para pecar, temos tanta ousadia para nos prostituir, temos tanta ousadia para assistir pornografia, temos tanta ousadia para trair, temos tanta ousadia para continuar numa vida de pecado. Mas onde está a ousadia para pregar o Evangelho? Onde está a ousadia para pregar a palavra? A Bíblia diz que depois daquela oração, eles começaram a pregar corajosamente a palavra. Sabe o que é isso? Porque o mesmo Espírito que capacitou os discípulos está pronto para capacitar a igreja de Deus e enchê-los de ousadia. Então o que você precisa fazer amanhã, ninguém vai fazer no seu lugar. Seja ousado. Se é para assinar um contrato, assine. Se é para voltar a estudar, volte. Se é para começar um emprego novo, comece. Se é para abrir um negócio, abra. Porque você sendo ousado vai fluir no poder de Deus. Amém. E Deus estará com você. Então os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando recebemos a ousadia do Espírito Santo, recebemos coragem. Diga comigo, coragem. Deus quer te dar coragem. Aleluia. Deus quer te dar coragem. Não tenha medo de fazer o que tem que ser feito. Deus quer te dar coragem. Amém. Daqui para o ano acabar. Eu estou falando com um profeta esta noite. Daqui para o ano acabar, sua vida terá sido mudada. Sua vida terá sido transformada. Deus terá um encontro com sua casa. Deus terá um encontro com seus filhos. Deus terá um encontro com teu marido. Deus terá um encontro contigo. Você será cheio do Espírito Santo. Você será referência da tua rua. Você será referência da sua casa. Você será referência da sua família. Você será referência da sua igreja. Será que eu estou falando com alguém aqui essa noite? Você será referência de unção e de ousadia. Porque você não vai andar como os homens andam. Você vai andar cheio do Espírito de Deus. Você vai caminhar sobre as águas. Você precisa acreditar. Ô glória! Então por que é importante ser cheio do Espírito Santo? Porque alguém cheio do Espírito Santo se torna ousado. Ninguém quer fazer, mas você diz: eu vou fazer. Ninguém quer começar, mas você diz: eu vou começar. Deus é o Deus de recomeço nas nossas vidas. Alguém que é cheio do Espírito produz frutos do Espírito. Diga: frutos do Espírito. Então somente alguém cheio do Espírito Santo, somente alguém cheio do Espírito Santo pode amar pessoas. Porque o nosso amor ainda é um amor interesseiro. Por que a gente só ama quem ama a gente? Porque é cômodo. Agora, quando nós seremos parecidos com Jesus? Quando amarmos os nossos inimigos. Quando você
você souber que está falando mal de você, e você dizer: Senhor, me ajude a amar. Glória a Deus. Essa é a maior lição que o Senhor me deu na minha vida pastoral. Todas as vezes que eu vou reclamar com Deus, Ele diz: ama. Ama. Mas o Senhor não pode arrancar duas orelhas? Ama. O Senhor não pode dar uma surra? Ama. O Senhor não pode recolher? Não. Ama. Às vezes, como pastor, eu falo: vou fazer uma fogueira no meio da igreja, botar umas ovelhas e falar: Senhor, toca o fogo, recebe as suas ovelhas. E o Senhor diz: não, meu Senhor, ama. Somente alguém cheio do Espírito pode amar pessoas. Somente alguém cheio do Espírito pode perdoar pessoas que lhe ofenderam. Somente alguém cheio do Espírito pode pedir perdão para quem te ofendeu, sem que você tenha ofendido. E quantas vezes essa palavra não foi pregada aqui, ou em outra igreja que você já foi, mas nós não decidimos amar ainda. Nós não decidimos perdoar ainda. Estamos amarrados no abuso que sofremos, na traição que vivemos. Estamos amarrados à ex-mulher, ao ex-marido, na traição que... Não confio mais em ninguém, não confio mais em homem nenhum, não confio mais em mulher nenhuma. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, e Ele endireitará suas veredas, Ele endireitará o seu caminho. Confie no Senhor e abra o seu coração para ser feliz de novo, para ser abençoado de novo, para ser honrado de novo, porque Deus tem uma história nova para você. Somente cheio do Espírito Santo podemos ter o amor de Deus, mas também cheio do Espírito Santo podemos ter uma alegria. Diga: alegria. Alegria. Mas não é a alegria que o mundo dá. A alegria que o mundo dá está baseada em troca. Quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, é porque ele está dizendo: o vinho traz uma alegria que passa rápido. O combo de uísque com Red Bull traz uma alegria que passa rápido. A cerveja geladinha traz uma alegria que passa rápido. Mas a alegria do Espírito Santo, ela dura para sempre. Eu não preciso beber para me alegrar. Eu já sou alegre. Eu já sou alegre. Porque todas as vezes que eu como do corpo de Jesus e bebo do seu sangue, todas as vezes que eu dou ceia, eu estou afirmando no mundo espiritual: se o sangue de Jesus está em mim, a alegria de Jesus está em mim. E eu não preciso de nada para ser alegre, porque a alegria, escuta, eu não preciso de ganhar presente para estar alegre, porque a alegria já mora na minha vida. Você tem que parar de depender dos outros para ser feliz. Alguém tem que me dar alguma coisa, alguém tem que fazer algo por mim. Não! Alegre-se no Senhor, que já fez tudo por você. Então somente alguém cheio do Espírito de Deus tem paz. Diga: paz. Paz não é ausência de problema. Paz é ter problema confiando que tem um Deus grande. Amém. Paz é saber que tem lutas, mas que tem um Deus que vai lutar a batalha por você. Porque a palavra de Deus diz: escuta, nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Você compreende isso? Então alguém cheio do Espírito Santo, além de paz, tem paciência. Diga: paciência. Paciência. Fala para quem está do seu lado, diga assim: tenha paciência. Eu já estou concluindo. Pastor, eu estou orando para Deus me dar paciência. Quem está orando pedindo paciência para Deus? Deixa eu ver. Quem já orou pedindo paciência? Senhor, me dá paciência. Aí, quando você ora pedindo paciência, o que acontece? Vem um monte de B.O., um monte de problema. Por quê? Para Deus nos dar paciência, Ele vai nos dar provas. Vai vir gente encher o saco da gente, vai vir gente querer tirar a gente do sério. E nesse momento é onde Deus dá paciência para você. Tem alguém mais paciente do que Jesus? Ele está morrendo. Mãos e pés cravados. Eu estaria reclamando lá, gente. Eu estaria xingando todo mundo. Vá todo mundo tomar banho. Estou aqui morrendo à toa. Você está louco, raça desgraçada. Não, ele está lá morrendo. Os caras zombando lá embaixo. Desce da cruz. Aí ele: perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Ele está lá morrendo. João e Maria estão chorando no pé dele. Maria diz: meu filho. E João: meu irmão. Jesus ali sangrando.
Ele olha para Maria e fala assim: mulher, eis o teu filho. Olha para João e diz: ei, eis a sua mãe. Ele resolve problemas morrendo. O ladrão tem um xingando, mas o outro está dizendo: ei, lembra-te de mim quando entrares no reino. Se é eu, você é louco, rapaz. Você está aí que você merece, vagabundo. Agora eu, vocês vão para o inferno. Não, ele olha e diz assim: morrendo, gente, ele está morrendo. Ele diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o nosso Deus. É isso que ele espera de você. Amém. Paciência. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus é benigno. É sempre bom. Alguém cheio do Espírito Santo tem bondade. É gente boa. Alguém cheio do Espírito Santo tem fidelidade. Não trai por preço nenhum. Mas não trai não é a mulher e o marido. Não trai ninguém. Alguém cheio do Espírito Santo tem princípios. Ele é fiel. Alguém cheio do Espírito Santo é manso. Diga manso. Tem alguém bravo aqui? Você vai ter que sujeitar a sua cabeça a Jesus. Porque Jesus disse uma coisa meio doida, tá bom, irmãos? Porque, olha o que Jesus disse: os bravos herdarão o reino de Deus. Foi isso? O que Jesus disse? Os mansos herdarão o reino de Deus. Eu falo com a minha esposa todo dia: amada, só os mansos herdarão. Amém, filha? Sabe, a mansidão não nos torna bons. A mansidão nos torna pacificadores. Pacificadores. As pessoas conversam comigo e às vezes vão conversar assuntos sérios. E eu manso: pastor, eu tentei matar o senhor. E eu: qual seria meu ódio? A ponto dele pensar assim: mas esse homem é besta mesmo. Mansidão não tem a ver com ser bobo, tem a ver com ser pacificador. E Deus quer que você seja manso, alguém pacífico. Quando alguém chegar para você: eu tenho uma bomba para te contar de fulano, mas antes que você me conte a bomba, você já aprendeu como desarmar essa bomba. O fofoqueiro volta. O fofoqueiro volta. Se eu tenho uma aliança com o Rafa e alguém vai na minha casa falar mal dele, eu preciso expulsá-lo imediatamente, porque senão eu não tenho aliança com ele. Pastor, é tão radical sim. Se alguém fala mal de você, do seu líder, do seu pastor, da sua igreja, e você aceita com passividade, você não tem aliança nenhuma. Ah, mas o que eu podia fazer, pastor? Botar para fora. Vocês compreendem? Alguém cheio do Espírito Santo respeita alianças. Diga: respeita alianças. Alguém cheio do Espírito Santo recebe poder para servir. E aqui eu termino: diga poder para servir. Quem não serve para servir não serve para nada. Quem você tem servido? De quem você tem cuidado? Em quem você tem investido? Por quem você tem orado? Você tem gasto tempo para cuidar de quem? Ah, o pastor tem que cuidar de mim. E você tem que cuidar de quem? De quem você está cuidando nesse momento, igreja? Por quem você está orando nesse momento? Por que você está pagando o preço para Deus salvar? Eu tive uma conversa com a mãe do pastor Mike no meio da marcha, que me edificou muito. Ela é da Igreja Universal, uma igreja que eu respeito muito. E ela disse: pastor, eu sou tão apaixonada por almas que eu chego das mulheres e falo: tem que ir, vamos na igreja fazer uma campanha, que Deus vai mudar a sua vida. Aí ela diz assim: mas eu tenho vergonha de ir sozinha, e a campanha é 7 dias. Sabe o que a mãe do pastor Mike fala? Eu faço a campanha com você. Ela disse: pastor, eu sofro por almas, eu choro por elas, eu largo dos meus compromissos, eu faço a campanha com elas de manhã, eu faço campanha de tarde, e se precisar eu faço campanha à noite, mas eu sou apaixonada por almas. Aí ela começa a dizer: pastor, desse ano para cá eu já batizei 14, já batizei 10, já batizei 15, e eu pergunto para você: você já batizou quem? Quantas pessoas você já discipulou? Quantas pessoas você já gerou? Alguém cheio do Espírito Santo recebe poder para servir. Servir quem? Pessoas. Tem muita gente que serve o pastor para ser visto, para ser
quando você servir alguém no terminal, que ninguém esteja te vendo, você está começando a ser parecido com Jesus. Porque uma coisa não invalida a outra. Uma coisa não invalida a outra. Eu tenho que servir o pastor Michael, mas eu tenho que servir alguém que a sociedade já desprezou. Quando você passa ali no terminal, para nós já é normal. A gente acha normal. É os glória. E fica por isso mesmo. Mas quando você passar lá como profeta, Senhor, eu não aceito essa situação. Salva eles, meu Pai. Libera a sua graça sobre eles, Espírito Santo. Eu sei que alguns estão aqui, a mãe está orando, a mãe está buscando, a família está orando. Então, Senhor, encontra eles. Ninguém precisa saber. No ônibus de boca fechada, orando em Espírito com a mão estendida, e o Senhor sendo glorificado, e os demônios olhando para você passando no carro, no ônibus, e dizendo: por que ele está estendendo a mão? Por que ele está estendendo a mão? Você não está vendo, mas o mundo espiritual, quando nós estendemos a mão, Deus começa a selar coisas, Deus começa a mudar vidas. Então, pessoas cheias do Espírito não acham normal a prostituição, não acham normal a drogadição, não acham normal as pessoas comendo lixo. Nós sempre vamos levantar as mãos e declarar: revela aos teus filhos na vida deles, meu Pai. Revela aos teus filhos no meio dessa multidão. Levanta os teus filhos. Espírito de morte, principado de drogas, principados de prostituição, eis aqui o servo de Deus que libera. Solta essas vidas, solta essas pessoas. Então, enquanto nós desistimos, tem algumas pessoas que todas as noites vão levar comida lá. E mais uma vez eu volto na Igreja Universal. E alguém diz assim: é muito cômodo para eles ficarem lá, porque a prefeitura leva a coberta e a igreja de noite leva a comida. Mas Jesus, ele disse: no último dia eu vou dizer: estive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestisse. Então, desculpa, igreja, mas como pastor eu preciso ensinar: você não tem que escolher quem você vai servir, você só tem que servir. A gente não tem que escolher quem a gente vai abraçar, nós só temos que abraçar. Nós temos que cuidar. Um dia eu desci para ministrar a vida deles, e um deles disse assim: eu só acredito nesse amor se você me abraçar. Logo eu? Então vem. E não me abrace, abrace o Senhor Jesus. Pastor, está fedendo. Você também fez. Só que o seu fedor estava escondido no seu perfume. Mas o Senhor sentiu o mau cheiro do seu pecado, e mesmo assim Ele te abraçou, te salvou, te limpou, escreveu o seu nome no livro da vida. Ei! Olha quem você era e quem você é agora. Você era escravo do pecado, mas agora você é amigo de Deus. Aleluia! Você come na mesa do Pai, porque você é filho. Tem algum filho essa noite? Tem algum filho essa noite? Tem algum filho essa noite? Aleluia! Eu não me salvaria, mas Ele me salvou. Eu não me perdoaria, mas Ele me perdoou. Diga graças a Deus. Então quem vive cheio do Espírito ama, serve e persevera, influenciando vidas para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Porque a maior necessidade da igreja é ser cheia do Espírito Santo. Hoje Deus procura homens e mulheres rendidos, disponíveis e obedientes, que busquem a Deus diariamente, busquem a sua presença por meio da oração, da palavra e da santidade. Que hoje, diga comigo, hoje seja um começo da minha vida de dependência total do Espírito Santo. Deus quer revelar em vocês. Deus quer mostrar que Ele é bom. Deus quer mostrar que Ele é bom. O Espírito Santo está me impulsionando a contar uma coisa pela 100ª vez, para a gente poder ir para nossas casas. Se você serve a Deus, você precisa ser diferente.
Você não pode fazer o que eu nunca me esqueço de quando eu fui na cidade comprar 2 celulares para os meus filhos adolescentes. Nós descobrimos que tinha uma loja lá que era muito mais barata. E a gente foi comprar esses 2 celulares. Nós pegamos os aparelhos. Peguei o cartão de crédito. A mulher passou o cartão e eu só digitei essa aí. No meio do caminho eu enfiei a mão no bolso e puxei a nota. Quando eu olhei para aquela nota, aliás, você viu o nota da Reforma da Igreja. Quando eu olhei para a nota, eu falei para minha esposa: nossa, como ficou barato os 2 aparelhos. A minha esposa disse: menino do céu, só cobraram 1. Eu estou com 2 na sacola, mas eu só paguei por 1. Ela falou assim: e agora? Na hora, o diabo veio. Olha o diabo pregando para mim: é bênção. Rapaz, se o diabo falou que é bênção, pode. O diabo não é gente boa. Eu olhei para minha esposa e o texto apareceu diante dos meus olhos que diz assim: e as criaturas aguardam com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E o Senhor disse para mim: manifeste-se. Eu falei: vamos agora passar o cartão. E eu estou indo, aleluia! Que alegria! O inferno esperando eu ir para casa com mais um aparelho, mas eu estou voltando para pagar. Por quê? Porque eu não sou todo mundo. Eu sou crente, eu sou lavado, remido no sangue de Jesus. Aí eu cheguei lá, a muvuca na loja, o Espírito Santo falou para mim: você já sabe, não é para chamar ela no meio de todo mundo, não, senão vai perder o emprego. Quando as pessoas começaram a sair, eu falei: moça, eu comprei 2 celulares agora. Ela disse: sim, eu sei, eu lembro. Eu disse baixinho, falei: então, você só passou um aparelho, a gente veio pagar o outro. Nisso já tem um monte de futriqueira atrás de me ouvindo, aquele burburinho todo. Aí ela olha para mim e diz assim: ainda bem que tem gente boa no mundo. Aí eu olhei para ela e falei: não, eu não voltei porque eu sou gente boa, eu sou ruim. Você não sabe como eu sou ruim, sabe porque eu voltei? Porque eu sou lavado, remido no sangue de Jesus. Ele te ama a sua casa, a sua família e ama o seu emprego. Ei, Deus quer que você se revele, Deus quer que você se manifeste. Se manifeste, meu irmão. Amém. Mostre Jesus na vida das pessoas. Glória. Porque é exatamente isso que Jesus faria. Ele quer que você glorifique o nome dele de tal forma que as pessoas comecem a olhar para você e dizer assim: eu quero ficar perto de você. Amém. Eu quero ficar perto de você, porque você parece com Jesus. Eu quero ficar perto de você. Amados, como é bom ficar perto de pessoas cheias de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje Ele te chama. Glória a Deus. Hoje Ele te chama para que você comece a parecer com Ele. Hoje Ele te chama para você estar mais perto do Senhor. Porque Ele é o Pai que nos adotou. Ele é um Pai que, quando todos nos deixaram, Ele nos adotou e o seu amor nos preencheu. Diga comigo: Pai me adotou. Quando todos me desprezaram. Este é o nosso